Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje? Observe aí a telinha. Então hoje a gente vai compreender o processo de formação do eixo e identificar a política de expansão territorial alemã na década de 1930. Então a gente vai aí entender quais são os países que vai formar o eixo. O eixo vai ser os países, uma política de aliança formada por 3 países que vai lutar aí na Segunda Guerra Mundial ao lado, né, junto, unindo forças aí dentro da Segunda Guerra Mundial. Ok? E a política de expansão territorial não só da Alemanha, mas também da Itália e do Japão, ok? Então vamos lá, eu quero que vocês observem aí duas perguntinhas que eu trago para a gente introduzir o conteúdo de hoje. Você lembra? Então vamos ler aí na tela. Como estava a Alemanha pós a Primeira Guerra Mundial e o que aconteceu na Alemanha após a morte do presidente von Hindenburg. Então, após a morte de Hindenburg, quem vai assumir aí a Alemanha é Hitler, né? Então a Alemanha se encontrava após a Primeira Guerra Mundial em uma situação de hiperinflação, de crise social, econômica e política nessa ascensão do nazismo, que foi a aula da semana passada. Ok, gente? Então, continuando, introduzindo aí o assunto de hoje, eu trago também para vocês observarem a imagem. Então, observe aí a imagem ao lado e respondam. Você sabe quais são os países representados pelas bandeiras nas mãos das crianças? E a imagem está tentando transmitir que mensagem? Então, quando a gente observa as bandeiras nas mãos das crianças, a gente vê aí a bandeira da Alemanha nazista, do Japão e da Itália fascista. E o símbolo aí, a imagem que a gente vê em cima, a fotografia dos líderes fascistas desses países, né? O Hitler na Alemanha nazista, o Mussolini na Itália e o Tojo no Japão. Então, essas crianças estão aí brincando de roda, representando essas nações, mostrando aí a união delas antes da Segunda Guerra Mundial. Então, esses países que vão aí formar o que eu falei, que é o eixo, tá? Assunto que a gente vai compreender um pouco melhor na aula de hoje, ok? Mas antes de começar, eu trago também uma outra reflexão e uma outra imagem para vocês. Vamos observar na tela? Então, a imagem aí é a imagem de Hitler e Mussolini, tá certo? E aí a ascensão dos regimes totalitários na Europa ocorreu em uma época de profunda crise social, econômica e política. Você concorda que em épocas de crise favorecem o fortalecimento de ideias extremistas? Então os regimes totalitários, eles vão ascender, né? Ter uma força maior e exercer força política num período de crise e estabilidade econômica. O povo europeu daquele período, após a Primeira Guerra Mundial, após a crise de 1929, eles começaram a não acreditar que os sistemas atuais, as repúblicas que estavam, o modelo, né, que estava atual no país, resolvesse os conflitos e fosse realmente um governo que resolvesse a situação do país daquele período. Então, esses partidos totalitários, fascistas, que usavam muito da propaganda e idealizavam a sua imagem como herói, como alguém que ia resolver o problema da nação, eles ganharam muita força nesses países, né? Na Itália, na Alemanha, na Espanha. Esses líderes vão mostrar aí, vão passar a imagem, a gente observa nessa imagem, como heróis, né? Como alguém que vai salvar o país dentro daquela situação de calamidade que o país enfrentava após a Primeira Guerra Mundial. A Itália, por não receber aí as
o território que a Inglaterra tinha prometido. Então tinha já um ressentimento dos países vencedores. E a Alemanha aí com um ressentimento ainda muito forte dos países vencedores por causa do Tratado de Versalhes. Então, esses sentimentos, eles discursavam, né, que ele tinha uma boa oratória, o Hitler, e convencia as pessoas. Então, as pessoas daquele período, né, os cidadãos alemães idolatravam Hitler, né? Então, ele gesticulava, ele tinha boa oratória, ele falava aquilo que o povo queria ouvir de uma forma simples e convencia aí como que o partido nazista ia dar soluções aos alemães naquele período de crise e a restaurar a glória dos alemães por eles serem uma raça superior, uma raça ariana, que era aquilo que Hitler pregava e defendia, ok? Continuando, eu trago para vocês aí a formação do eixo, né? Então, a formação do eixo, ele vai se dar justamente com o eixo Roma-Berlim e o Pacto de Anticomitê, tá? Que era o Japão também que vai entrar aí ao lado do eixo. Então, para vocês entenderem e memorizar aí quais são os países que vão formar o eixo, só é lembrar da capital de cada um desses países, né? Roma, Berlim e Tóquio. Roberto. Só é você pegar a primeira sílaba de cada palavra das capitais desses países. Roma, Berlim e Tóquio. No caso, Itália, Alemanha e Japão. Então você consegue descobrir facilmente quais eram as nações que participavam do eixo dentro da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma dica aí de vestibular, tá certo? Então, voltando aí para nossa aula, o objetivo deles, eles tinham um objetivo comum, que era o objetivo da expansão territorial. Então, Hitler defendia aí a grande Alemanha, os italianos também expandir território e conquistar territórios, aqueles territórios prometidos pelas potências que foram negados, e o Japão também tinha interesse territorial por causa da sua indústria, por ser o primeiro país asiático industrializado no período. Então, olhando para a tela, a gente vai ver aí o expansionismo, tá, do Japão daquele período. Então, no início do século XX, o Japão era a primeira potência a se industrializar na Ásia, ok? E aí o Japão ocupou o território da Manchúria. A Liga das Nações, tá? Que após a Primeira Guerra Mundial, ela foi criada e os países membros eram os países vencedores, a Inglaterra, a França, ela vai dizer que o Japão não ocupe aí o território que é território do país chinês, mas o Japão não obedece aí e o Tojo, que é o líder, tá, lá do Império Japonês, ele vai invadir e ocupar territórios, expandindo aí os territórios dentro do Japão, ok? A gente também vai ver dentro desse período e dentro esse objetivo que esses países têm, o expansionismo italiano, ok? Então aí a Itália, ela vai invadir a Etiópia, tá? País na África, vai invadir também a Albânia, país dentro aí da Europa, e dentro dessa expansão italiana, a Liga das Nações vai tentar conter a expansão italiana, dizendo que os países membros da Liga das Nações não comercializassem aí com a Itália, tipo um embargo econômico. Então isso vai acontecer, que não vai dar em nada, então a Liga das Nações falha novamente, porque os Estados Unidos, por não ser país membro, e nem a Alemanha, por não ser país membro da Liga das Nações, vai continuar comercializando com a Itália. Então, fornecendo aí as matérias-primas para a indústria da Itália e contribuindo aí para o avanço econômico do país italiano naquele período. Então, a gente vê também na tela o expansionismo da Alemanha, ok? Mas antes aí do expansionismo da Alemanha, eu trago para vocês um mapa que mostra o expansionismo italiano, né? A conquista da Albânia na Europa e a conquista da Etiópia na África, tá aí de vermelho. Vocês conseguem identificar aonde fica o mapa da Itália, aonde fica a Itália dentro desse mapa em vermelho?
fica logo aqui em cima, tá, gente? O país italiano é um formato tipo uma bota. Então, quando a gente observa a Itália dentro da Europa, é aquele país que tiver um formato de bota. Esse daí é a Itália. Isso aí é só uma curiosidade para vocês identificar a Itália dentro do mapa europeu, ok? E falando do expansionismo alemão e dentro do objetivo aí dos países europeus, né, dentro do eixo, que formavam o eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, eu trago para vocês uma SAGE e eu gostaria que vocês observassem ela. Então, quando a gente observa a SAGE, eu gostaria que vocês respondessem, olhando ela e analisando quem são os personagens mostrados na imagem e o que está acontecendo na cena. Então, quando a gente observa a imagem, a gente vê aí no centro, repartindo o mundo, com uma espada, o Hitler, né? O líder do nazismo, né? Alemão. A gente vê aí Mussolini ao lado de Hitler, já com seu pedaço, a sua fatia do mundo, mostrando aí o objetivo que o eixo tinha, que era o expansionismo territorial, e o Tojo, o imperador japonês, esperando o seu pedaço também dentro da expansão territorial do objetivo que o eixo tinha em comum, desses países que pertenciam ao eixo tinham em comum. Então, Hitler, como maior líder dos dois, né, e aí dos três que faziam parte do eixo, ficou com o maior pedaço. Ok? Então, dentro do expansionismo alemão, a gente vai ver o descumprimento de Hitler em relação ao Tratado de Versalhes, agradando aí o povo alemão. Hitler, a primeira medida após o golpe, né, a ditadura, instalou a ditadura na Europa, não golpe, mas ele instaura aí a ditadura após a morte do presidente. Hitler, ele vai fazer com que o alistamento ao exército ele se torne obrigatório, desrespeitando o Tratado de Versalhes, que dizia que o exército alemão só poderia ter 100 mil homens. Então ele vai aumentar aí o exército alemão. E aí Hitler vai dar início à sua campanha de expansão territorial, tomando áreas ali que fazia fronteira com a França, Sarre e a Renânia, ok? Logo após, Hitler, ele marcha com o seu exército para a Áustria, mas a Áustria, ela não vai aí ter resistência, vai entregar o território de forma pacífica e depois Hitler pega lá a área dos Sudetos, que fica entre a Tchecoslováquia. Isso as potências vencedoras, né, diante desse expansionismo e diante desse descumprimento do Tratado de Versalhes por parte da Alemanha nazista, eles vão organizar uma conferência em Munique, na Alemanha, para tratar desse expansionismo alemão. Mas as potências vencedoras, eles vão adotar aí uma política de apaziguamento com Hitler, tentando aí evitar uma nova guerra, porque não era de interesse da Europa começar uma nova guerra após a Primeira Guerra Mundial, diante do caos que a Primeira Guerra Mundial gerou. Então, a política de apaziguamento era um negócio de forma pacífica, né? Uma conversa de forma pacífica com Hitler, Mussolini, em relação às suas novas anexações de território. Então, as potências vencedoras, a Alemanha e a Inglaterra, vão permitir, porque também viam em Hitler um protetor. Como o nazismo, eles eram rivais ao avanço do comunismo de Stalin, né, da URSS. Então, para controlar aí o país comunista, via Hitler lá como um protetor dos países capitalistas. Então, fizeram aí a Conferência de Munique e assinaram lá um termo negociando aí e aceitando essas novas
anexações de território por parte da Alemanha. Só que o que é que acontece? Hitler não fica por aí. Ele assina, segura aí um ano, mas no outro ano ele vai tomar a Tchecoslováquia toda, que foi algo que a Inglaterra e a França pediu para que ele não avançasse mais, ficasse só nos Sudetos, mas ele vai avançar, toma todo o território da Tchecoslováquia e também ele vai tomar a Polônia. E é nessa invasão da Polônia que vai começar a Segunda Guerra Mundial. É esse fato histórico que dá início à Segunda Guerra Mundial em 1 de setembro de 1939, ok? Esse fato, a invasão da Polônia, que deu início à Segunda Guerra Mundial. Logo após, a Inglaterra e a França vai declarar guerra à Alemanha. E aí eu trago para vocês o nosso desafio, que é o nosso quiz de pergunta, tá? Eu trago só uma perguntinha. Então, que invasão desencadeou a Segunda Guerra Mundial? Letra A, a invasão da Rússia. Letra B, a invasão da Polônia. Letra C, a invasão da Tchecoslováquia. Letra D, a invasão da Sérvia. Então, acertou aí quem disse letra B, a invasão da Polônia. A invasão da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Então hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!